sentir nas asas do seu amor. Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é Bruna Oliveira, nós estamos numa jornada do vinho novo em odres novos. Esse é o nosso 8º dia de devocional e nós somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado, toda revelação, toda edificação, toda transformação que Ele tem nos proporcionado nesse tempo de devocional, nesse tempo aqui juntinhos. E hoje eu queria falar com vocês, meditar um pouquinho sobre padrão, sobre modelo e sobre comparação. O quanto que isso pode nos adoecer, o quanto que precisamos de equilíbrio para realmente vivermos nessa terra de acordo com aquilo que Deus tem e não de acordo com o que o mundo nos oferece, dizendo que é o melhor para nós. E para isso eu quero falar um pouquinho sobre Jacó, que é um personagem bíblico que eu uso muito para poder falar de identidade, visto que quando ele estava, já mais adulto, a mãe dele decidiu que ele precisava receber uma bênção antecipada e ele acaba roubando a bênção do irmão, sendo abençoado na identidade do irmão, por causa de toda aquela situação proposta pela mãe dele, A Bíblia diz que, voltando um pouco, na história de Jacó, a Bíblia diz que Rebeca estava grávida de 2 crianças e aquelas crianças, elas se moviam fortemente em seu ventre e Deus liberou uma palavra sobre a vida de Jacó, falando com Rebeca que o menor seria servido pelo maior. Mas acontece que no desenvolvimento do relacionamento, da estrutura familiar, ela percebia que Esaú tinha um pouco de preferência no relacionamento com o pai, porque Esaú era um caçador. E eu creio que aquilo ali deixou Rebeca bastante insegura quanto que se aquela palavra se cumpriria, se teria viabilidade daquela palavra se cumprir, ela olhando aos olhos naturais, entendeu que quando Isaac colocou Esaú para ser abençoado primeiro, Jacó perderia a oportunidade da palavra se cumprir. Ela faz aquele teatro todo que a maioria de nós conhece, e Jacó acaba sendo abençoado na identidade do irmão, após aquele teatro, aquela mentira, e por causa do conflito familiar gerado nessa situação, Jacó ele sai fugido de casa para preservar sua vida, porque Esaú queria matá-lo. Acontece que na casa de Labão, Esaú, meu cachorrinho tá aqui latindo. Acontece que na casa de Labão, Jacó prospera muito. Jacó é muito abençoado, ele realmente mostrou que a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Ele se casa ali com 2 mulheres, ele enriquece ali, também é muito tratado por Deus no seu caráter ali. E depois de muito tempo, ele avalia e vê que realmente ele precisava fazer um caminho de volta para a sua identidade. Apesar de ter tudo, apesar de ser rico, apesar de ter família, apesar de ter filhos, apesar de ter sido extremamente honrado por Deus em todo o período que estava na casa de Labão, existia algo que estava faltando, e eu acredito que o que Jacó queria era a sua identidade, Era a palavra que Deus liberou sobre a vida dele ainda no ventre, que ainda não tinha se cumprido. E ele decide fazer um retorno para a casa dos seus pais, um caminho de volta, para que realmente ele pudesse entender o que tinha acontecido naquela situação, como que ele poderia alcançar as promessas de Deus. E acontece várias situações nesse retorno, que eu acredito que nós vamos falar em outros devocionais, mas eu queria trabalhar Gênesis 32, 22, que é quando ele tem um encontro com o anjo. Aquele encontro com o anjo foi bastante decisivo no momento da sua liberação de destino, da sua liberação de propósito, da sua liberação realmente do céu, porque a liberação que ele teve foi uma liberação da terra. A primeira liberação através da vida do pai dele foi uma liberação muito difícil, conflituosa, e ele precisava que o céu o respondesse. E a Bíblia diz que ele luta com aquele anjo,
a noite toda para ser abençoado. E o anjo faz aquela famosa pergunta, né? Qual que é o seu nome? E aí a gente fica pensando, né? Será que o céu não sabia qual que era o nome de Jacó? Será que aquele anjo não sabia o nome de Jacó? Não sabia com quem que ele estava lutando? É claro que ele sabia. Mas Jacó precisava entender algumas coisas que estavam por trás daquela pergunta. Não era só uma pergunta à toa, uma pergunta isolada. Aquela pergunta ela continha um propósito, algo que estava subentendido por trás, que eu gostaria que nós refletíssemos. Quando aquele anjo pergunta para Jacó qual que é o nome dele, era o momento dele assumir a sua verdadeira identidade. E qual que era a verdadeira identidade de Jacó? Que ele precisava assumir. Ele precisava assumir aquilo que ele não era, para ele poder acessar aquilo que Deus queria que ele fosse. Olha que coisa mais parece antagônica, né? Você tem que assumir aquilo que você não é, aquilo que você não tem, aquilo que você não pode, aquilo que você não acessou, para que Deus possa te dar aquilo que ele tem para você. Então, quando ele fala, né, meu nome é Jacó, aquilo ali, ele estava assumindo, né, que ele não era o preferido do pai, porque ser Jacó é ser alguém que não era o preferido do pai. Ser Jacó é ser visto como o mais fraco na família, porque o mais forte era Esaú. Ser Jacó era assumir que ele era menor do que Esaú. Ser Jacó era assumir que ele era um fazedor de tendas, não era uma pessoa proporcional ao nível da bênção que Deus tinha prometido e que aos olhos humanos Jacó não poderia acessar, e sim Esaú. Então, quando o anjo pergunta para Jacó qual que é o nome dele, na verdade ele está querendo que ele assumisse a sua identidade, para que ele pudesse acessar aquilo que o céu tinha prometido para ele. Então, quando o anjo pergunta aquilo ali, né? É a mesma coisa de perguntar assim, Jacó, você suporta ser você? Você suporta ser você suporta ter as vulnerabilidades que tem, as dificuldades que tem, você suporta ser o diferente da casa, você suporta não ser aquilo que você idealizou, que a sua mãe idealizou por você, que a sua mãe queria que você fosse para ser abençoado. Você suporta discordar da sua mãe com relação às promessas de Deus na sua vida, a forma como foi feita no passado. Você suporta não dar conta de estar neste padrão Esaú. Você suporta, Jacó. E é isso que nós precisamos aprender hoje, né? Que o poder de Deus vai manifestar na nossa identidade e não no padrão e não nos modelos que nós colocamos como modelos facilitadores de acesso à vontade de Deus. Nesse tempo que a gente está vivendo de internet, a gente olha um monte de pessoas, um monte de sistemas familiares, a gente vê um monte de formas de relacionamentos na internet e a gente pensa assim, nossa, minha família poderia ser igual a essa, minha vida poderia ser igual a essa, eu poderia ser igual a essa pessoa e automaticamente a gente vai sistematizando padrões de como a nossa vida deveria ser. E aí a gente vai fugindo de quem a gente é, porque a gente vai percorrendo um caminho para o lugar dos modelos e dos padrões que nós estabelecemos como aquilo que vai nos favorecer. E quanto mais nós caminhamos dentro dos padrões e dos modelos que a gente acha que vai favorecer com que a bênção de Deus se cumpra na nossa vida, mais nós nos distanciamos da nossa identidade e mais nós nos distanciamos do propósito de Deus para as nossas vidas, porque a bênção de Deus está na nossa identidade, não nos modelos, nos padrões e nas formas que nós achamos que vão viabilizar esses acessos. Então, quando a gente assume quem a gente é, com toda a nossa vulnerabilidade, com toda a nossa dificuldade, e coloca isso à disposição do Senhor, assumindo, olha, eu não sou Esaú, eu sou Jacó. É assim que Deus trabalha, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E assim a bênção de Deus é liberada sobre nós. Enquanto a gente estiver nessa ilusão de querer ser o perfeito para se aproximar de Deus, para ser abençoado por Deus, mais distantes da bênção nós vamos ser. Mas quando nós assumimos quem nós somos e deixamos que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza, quanto mais nós fugimos dos padrões, mais a vontade de Deus se cumpre nas nossas vidas. Então, gente, buscar por modelos, por mais admiráveis que sejam,
né? Esses modelos que muitas vezes não têm a ver com o que Deus nos chamou para ser, vai nos adoecer. Então, acho muito lindo tudo que a gente vê na internet, acho muito lindo tudo que as pessoas dizem ser aí nesse mundo virtual. Acho muito lindo Esaú ser forte, ser caçador, ser o privilegiado, mas o que eu quero mais é ser Jacó, é ser eu mesma. Então você pode achar lindo, você pode admirar, mas não queira ter aquilo que Deus não planejou para você. Não queira ser aquilo que Deus não planejou para você, porque isso vai te adoecer. Aceite Deus te chamar como você é e trabalhar na sua identidade como você é. Porque essa é a chave que vai destrancar a bênção de Deus na sua vida. Concluindo a cena do anjo, o que acontece? A Bíblia diz que quando Jacó fala com o anjo assim, eu sou Jacó, quando ele assume quem ele era, quando ele assume que ele não é Esaú, que ele não é um padrão, que ele não é um modelo, que ele não é um sistema, aí o anjo fala assim com ele assim, agora você vai ser Israel de Deus. Agora a bênção se cumpre na sua vida. Por causa a sua identidade despertou a liberdade do céu, o poder de Deus do céu na sua vida. Então agora você não vai ser Jacó, você vai ser Israel de Deus. Agora a bênção se cumpre na sua vida, porque você aceitou quem você é. E eu vou trabalhar em toda a sua fraqueza, Jacó. Estamos preparados para isso? Vamos parar de buscar modelo, padrão, ir em direção a essas pessoas. Uma coisa é admirar, outra coisa é querer ser igual. Querer ser igual à família Doriana da internet. Querer ser a família perfeita que eu idealizei. Não. Seja aquilo que você é e mostre para Deus aquilo que você é, aquilo que você tem. Porque Deus transforma toda fraqueza em poder dele nessa terra. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a nos encontrarmos nesse lugar da nossa identidade e afirmarmos aquilo que somos e sermos transparentes com o Senhor. Que seja este um tempo em que a mentalidade de cada um de nós seja transformada. Chega de querer ser Esaú. Que nós venhamos, meu Pai, decidir ser nós mesmos diante do Senhor, na maior da nossa transparência e daquilo que podemos ser e oferecer, contando com a sua graça e misericórdia, que com certeza vai nos renovar e nos transformar e nos transportar para um novo lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Se essa meditação te abençoou, compartilha nos seus grupos aí de WhatsApp, espalha a mensagem do Evangelho. Muita gente precisa ter um encontro com o amor de Deus e quem sabe é você que vai ser esse instrumento aí ao dividir esse áudio com as pessoas, tá bom? Se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, acessa lá no Instagram, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres. Tem muito conteúdo abençoado que eu sei que vai edificar a sua vida. Um beijo.